Pessoal, começamos a ver no século XI um processo de transição, de mudança da Idade Média, do feudalismo, para a Idade Moderna, o Renascimento. Durante o século XI, vemos um crescimento populacional nos feudos. Também vemos o avanço das técnicas, o crescimento do comércio para o Oriente, o aparecimento das feiras e o retorno das pessoas aos centros urbanos. Ou seja, se durante a Idade Média as pessoas migraram da cidade para o campo, agora estavam fazendo o processo inverso. Estavam saindo do campo para as cidades. Mas o Renascimento só inicia-se mesmo durante o século XIV, na Itália, nas cidades ricas, como Bolonha, Veneza, Gênova, e é um movimento cultural e intelectual, formado por pintores, escultores, escritores, a nata da intelectualidade da época. É uma tentativa de retomar a cultura greco-romana perdida durante a Idade Média, já que a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, quando a Igreja dominava o conhecimento intelectual e as pautas de comportamento. Era ela que dizia o que era certo e o que era errado. Para compreender este movimento, é preciso entender algumas de suas características, como, por exemplo, o antropocentrismo. Se durante a Idade Média Deus era o centro das preocupações do homem, agora durante a Idade Moderna, o homem passa a ser o centro das atenções. Ele passa a se enxergar como criatura virtuosa, capaz de criar o seu próprio destino. Seguindo por essa lógica, neste período também, a razão passou a ser tão importante quanto a fé. Mais uma característica importante é o individualismo, que consistia na valorização de cada indivíduo, na sua criatividade, na sua capacidade de produzir algo. O hedonismo. Agora, durante a Idade Moderna, o corpo era visto como uma fonte de beleza, uma fonte de prazer, onde o ser humano poderia desfrutar de suas qualidades. Já durante a Idade Média, o corpo era visto como uma fonte de pecado. Também vemos surgir durante esta época uma nova visão de tempo. Agora, o homem moderno acreditava que o tempo era seu e deveria usá-lo em benefício próprio como bem entendesse. O homem medieval se guiava pelo ritmo da natureza. Levantava com o canto do galo, com a luz do sol, e parava de trabalhar quando anoitecia. Ele não se preocupava em medir o tempo. Acreditava que nada podia fazer para mudar seu destino. Esse já tinha sido traçado por Deus. Além disso, trabalhando muito ou pouco, o camponês continuava camponês e o senhor continuava senhor. Mas, com o crescimento do comércio e das cidades, a situação mudou. O sapateiro tinha uma data certa para entregar os sapatos encomendados pelo comerciante. O comerciante estabelecia o preço conforme o pagamento à vista ou a prazo. O banqueiro cobrava juros de acordo com a duração do empréstimo. Assim, calcular, dividir e controlar o tempo passou a ser uma necessidade. Para atender a essa necessidade, surgiu na Europa, no século XV, o relógio mecânico. Neste processo de renovação de ideias, surgiram os humanistas, homens que queriam melhorar o ensino nas universidades, introduzindo estudos baseados na razão, no cálculo e na experiência. Com base nisso, estudos humanísticos incluíam filosofia, história, poesia e matemática. Banqueiros, comerciantes, príncipes e papas financiavam artistas e cientistas em busca de um prestígio social. Eram os chamados mecenas. Lourenço de Médici, o Magnífico, foi um dos mecenas mais conhecidos de seu tempo.
Os pintores e escultores deste movimento são considerados artistas extraordinários. Eles introduziram inovações que marcaram a história da arte, entre as quais cabem citar o realismo na reprodução da figura humana e das paisagens, isto é, o esforço de retratá-las exatamente como são, por meio do estudo da anatomia, da matemática e do desenho. O domínio da perspectiva, a técnica que permite transmitir a sensação de profundidade. Por meio delas, os renascentistas conseguiam fazer suas obras parecerem tridimensionais. E também a iniciativa de o artista pintar-se a si próprio, o autorretrato. Ainda na Itália, temos escritores que marcam este movimento, como Dante Alighieri e Francesco Petrarca. Dante escreveu a Divina Comédia, um longo poema com algumas características medievais e outras modernas. Quanto ao conteúdo da obra, lembra a Idade Média. É mística, narra uma história em que o personagem central luta para conquistar o paraíso. Por outro lado, a Divina Comédia é uma obra moderna. As pessoas com as quais Dante encontrou no reino dos mortos continuavam agindo como seres humanos, pois sentiam ódio, amor, alegria, tristeza, inveja e necessidade de justiça. Já Francesco Petrarca conhecia profundamente os autores gregos e romanos e ajudou a divulgá-los na Itália. Em sua principal obra, O Cancioneiro, ele descreve o amor desesperado por Laura. Ela é retratada como uma mulher real e não de forma fantasiosa, como se fazia na Idade Média. Este movimento expandiu-se além da Itália, ganhando outros países da Europa. Luís de Camões é considerado o maior poeta da língua portuguesa. Sua obra-prima, Os Lusíadas, é um poema em homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. Camões possuía sólida formação intelectual. Era capaz de ler tanto em latim quanto em grego. Mas não se dedicou só aos estudos, levou uma vida agitada e cheia de aventuras. Dizia-se que segurava a pena numa das mãos e a espada na outra. Em luta contra os muçulmanos no norte da África, perdeu o olho direito. Naufragou próximo ao atual Vietnã, mas, nadando, conseguiu salvar os manuscritos de Os Lusíadas. Para descrever sua obra, ele se apoiou tanto nas suas longas viagens quanto nos escritos dos autores gregos e romanos. Em Os Lusíadas, Camões diz em versos que as navegações portuguesas não foram obras de um único homem, Vasco da Gama, mas o resultado do esforço do povo português. Na Espanha, temos como representante do Renascimento o escritor Miguel de Cervantes. Sua principal obra foi Dom Quixote. Seus personagens principais é o sonhador Dom Quixote e seu escudeiro Sancho Panza. Ambos são uma crítica tanto às ideias do cavaleiro medieval cultivado por Dom Quixote, quanto ao modo de vida burguês associado à figura de Sancho Panza. Já na Inglaterra, temos a figura de William Shakespeare, um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Criou tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth, comédias como Sonhos de uma Noite de Verão e obras históricas como Henrique VIII. Muitas delas foram adaptadas para o cinema e a televisão. Na pintura, temos grandes nomes como Rembrandt, um dos mais talentosos pintores renascentistas dos Países Baixos, atuais Bélgica e Holanda. Na sua tela, a importância da experiência para a produção do conhecimento. Albrecht Dürer foi o mais original entre os pintores renascentistas alemães.
dono de uma técnica primorosa, conseguiu transmitir em suas obras uma sensação de realismo e magia. Na ciência renascentista, temos grandes nomes como Andrea Vesalius, o pai da anatomia moderna. Na Europa, até meados do século XVI, o que se sabia de anatomia humana era a herança do médico grego Galeno, que viveu e trabalhou na Roma antiga. Em 1543, Vesalius publicou sua obra De Humani Corporis Fabrica, que revolucionou a medicina. Aos 23 anos, Vesalius já era professor na Universidade de Bolonha, na Itália. Galileu Galilei foi considerado o criador da física moderna. Foi um dos mais brilhantes cientistas que o mundo já conheceu. Descobriu os satélites de Júpiter, anéis de Saturno, as manchas do Sol, as fases de Vênus e também que a velocidade da luz é superior à do som. Na época de Galileu, os cientistas e os doutores da Igreja defendiam o geocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra ocupa o centro do universo e o Sol gira ao seu redor. Por meio de um pequeno telescópio, Galileu pôde perceber que a Terra era apenas mais um astro entre bilhões de outros. Concluiu também que a Terra gira ao redor de si mesma e ao redor do Sol. Assim, Galileu Galilei comprovou a teoria do heliocentrismo, formulada anteriormente pelo polonês Nicolau Copérnico. Bom, pessoal, chegamos assim ao final da nossa aula sobre Renascimento. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tenham uma boa aula e até a próxima.